Muito boa tarde, aliás, muito bom dia ainda, e prazer falar com todos. Desculpe-nos um pouco o atraso, com questões técnicas. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o convite do FIS Initiative para participar aqui do nosso Colmeia Inova Summit, que é um evento da maior relevância, talvez o mais relevante atualmente na questão de discussão sobre questões de saúde, no momento onde a sociedade vê a saúde de uma maneira diferente do que a gente está acostumado a ver. Nós sempre associamos saúde como uma coisa muito mais individual, quando ficamos doentes. Mas hoje a doença é muito maior, hoje é uma doença planetária, é uma doença que impacta todos nós de uma maneira coletiva, como nós nunca tivemos nessas gerações que vivemos, ou seja, a pandemia faz com que hoje o conceito de doença se repita o que aconteceu há pouco mais de 100 anos e que estamos vivendo, infelizmente, nessa geração. O tema aqui proposto é escassez e inovação no meio ambiente e seu impacto na saúde. Aqui estão presentes junto comigo aqui 3 palestrantes de altíssimo nível, como em geral tem sido as palestras aqui do evento. Eu falo pela ordem alfabética, o senhor André Bassi, que é fundador, eu vou fazer um resumo do currículo do André, que é bastante extenso, e dos nossos outros 2 palestrantes. André Bassi, que é fundador e CEO da Knowledge SRL. Ele tem uma larga experiência em trabalhos em governos e organizações internacionais, livros publicados, trabalhos publicados, especialmente na questão de estratégias de economia verde, e ele tem, também, resumindo muito o currículo dele, um PhD em dinâmica de sistemas, e tem, como eu falei antes, uma larga experiência também nessa questão de sustentabilidade e economia. Além do André Bassi, nós temos a doutora Maria Neira, que é uma médica espanhola, que ela é funcionária pública internacional desde 2005. Ela atua como diretora de saúde pública, meio ambiente e determinantes sociais de saúde da Organização Mundial da Saúde. Também é uma pessoa muito experiente, com uma excelente reputação internacional, e que irá nos trazer também uma abordagem bastante interessante. E, por fim, mas não menos importante, é o Sérgio Besselmann, que é uma referência no Brasil, principalmente, mas não só no Brasil, mas aqui no Brasil, quando se fala em questões de economia e meio ambiente, o nome do Sérgio Besselmann é um dos primeiros que aparece no topo da lista. Ele hoje é coordenador estratégico do Climate Reality Project Brasil. O Sérgio é economista, como eu falei antes, é professor, foi funcionário do BNDES, foi presidente do IBGE, foi presidente da Fundação Jardim Botânico e, como eu falei antes, ele é uma referência nacional desde muito tempo, quando o assunto não era tão candente como ele é hoje, além do que é um querido amigo há muitos anos também. O assunto aqui, inevitavelmente, ele está... se não estivéssemos na pandemia, que nós estamos vivendo há mais de um ano, seguramente teríamos uma abordagem bastante diferente, talvez mais técnica, mais conceitual, sobre progressos, desenvolvimentos ligados ao conceito de inovação. Porque, no caso da pandemia, na realidade, e eu falo porque eu publiquei um capítulo em um livro que foi publicado recentemente, chamado Pós-Pandemia, o que a constatação é que, na realidade, a pandemia ela não gerou um salto tecnológico em termos de mudanças. Ela acelerou processos que já vinham acontecendo
há muito tempo. O nosso próprio encontro aqui agora é uma inovação. Seguramente, não fosse a pandemia, estaremos nos vendo e nos falando e nos encontrando presencialmente, mas muito mais do que isso, todos os processos que vinham acontecendo de desenvolvimento em tecnologias, principalmente em inovações, já no momento de grandes transformações, eles foram acelerados pela pandemia. E a questão ambiental ligada à saúde, ela vinha sendo discutida, mas ela saiu dos discursos, dos compêndios da nossa mente e explodiu dentro da casa de cada um de nós, ou seja, todas as pessoas, inevitavelmente, em qualquer ponto do planeta, em qualquer região, independente de classe social, independente de raça, independente de gênero, independente de qualquer coisa, o que ela se caracteriza pela sua a democratização de uma tragédia, eu diria, de uma quase uma catástrofe mundial que nós estamos vivendo. Quer dizer, e há um consenso geral de que, basicamente, muito do que está acontecendo, foi mencionado aqui antes, tem a ver muito é impactado ou é reflexo do que se fez em relação à questão do meio ambiente. Antes de passar a palavra para os nossos palestrantes, eu só queria deixar uma questão, essencialmente, quer dizer, nesses novos paradigmas, quando eu falei da aceleração e da inovação, como é que essas inovações, na realidade, elas nos fazem repensar em termos de, vamos chamar, entre aspas, de consertar e prevenir, especialmente nessas questões de como encarar a nossa posição em relação ao meio ambiente e os impactos disso na saúde, vinculando muito, por exemplo, a questão dos chamados 3D que estão acontecendo hoje no mundo, que já vinham acontecendo e, como eu falei, se aceleraram. Então, os processos de descarbonização das economias, da descentralização e, principalmente, no caso, quando a gente fala de inovação da saúde, a questão da digitalização, ou seja, por exemplo, na questão das vacinas, nunca houve uma conexão tão forte entre grupos de pesquisa, entre trocas de informações e de desenvolvimento tecnológico associado a essa conexão muito forte que a digitalização nos proporcionou. Quer dizer, e isso, evidentemente, o impacto e a origem de tudo isso, como foi colocado aqui. E, por fim, uma questão que inevitavelmente será colocada aqui, a questão da pandemia silenciosa e quanto isso vai ter impacto na saúde, a pandemia silenciosa que é do aquecimento global. Nós estamos falando da questão do meio ambiente, que é uma pandemia que não tem uma vacina num momento como essa, que uma agulha no braço poderia eliminar, ou pelo menos amenizar. Qual é a vacina nessa questão, principalmente associada à saúde e ao processo de inovação na questão especificamente do aquecimento global, que, superada essa questão da pandemia da Covid-19, na minha opinião, e acho que é na opinião de um consenso, é a pandemia silenciosa, lenta, inexorável que nós estamos vivendo. Então, agradecendo mais uma vez os nossos palestrantes, por uma questão só por ordem alfabética, eu vou dar a palavra para o doutor André Abbasi, para que ele fale por cerca de 10 minutos, por favor. Muito obrigado. Muito obrigado também pela gentil apresentação. Eu acho que você tocou nas cordas certas. Nós nos damos conta agora, mais do que nunca, de que a saúde está no centro do desenvolvimento e de todo o planejamento que precisamos fazer para apoiar o progresso social, econômico e ambiental. Ou seja, a saúde está claramente impactada pelo que acontece fora do seu domínio com relação ao ambiente, ao crescimento econômico e às consequências do crescimento econômico. Ao mesmo tempo, o segmento de saúde também impacta o desenvolvimento, a produtividade econômica e várias outras dinâmicas. Então, eu acho que cada vez mais
nós vemos que a saúde está mesmo no centro do sistema. E por sistema, eu quero dizer a dinâmica social, econômica mais dinâmica que vemos. Então, é um ponto para discussão. O que está à nossa frente é a realização de que a saúde está bem no centro dos sistemas com que lidamos. Agora, ao mesmo tempo, a tecnologia e a inovação trouxeram, com a pandemia, a necessidade de combinar. E é o segundo ponto que eu quero mencionar, que é muito importante, o planejamento de cima para baixo, junto com o planejamento de baixo para cima. Ou seja, o top-down requer atenção aos principais benefícios da saúde. Ou seja, com a pandemia, temos a quantidade de pessoas impactadas, as atividades econômicas que precisam ser fechadas, aquelas que são essenciais e quais seriam aquelas que podem ser fechadas por algum tempo. Isso é um planejamento top-down, de cima para baixo. Ao mesmo tempo, o desenvolvimento da vacina, entender as causas e efeitos, é atividade de baixo para cima. E o papel das vacinas também, lidando com as facilidades que podemos usar, permanentes ou temporárias, isso é de baixo para cima. E dentro desse sistema, precisamos aprender cada vez mais, daqui para frente, a conectar a abordagem de cima para baixo com a de baixo para cima. Isso é mais importante ainda com relação a mudanças a mudança climática, as facilidades para os serviços de saúde. Temos que fazer isso cada vez mais. Terceiro ponto ligado a isso, a solução que surgiu pela minha pesquisa e pelo meu trabalho com nível de política é a infraestrutura, ou seja, ela oferece um serviço duplo. Ela apoia tanto a melhoria da resiliência climática, das instalações, das facilidades de saúde, e também evita a disseminação, surgimento da pandemia e de outros vírus ligados à Covid, mas, ao mesmo tempo, nós, humanos, somos menos vulneráveis às mudanças que criamos. Então, essas soluções, por um lado, aliviam o peso, o ônus no setor de saúde, mas, ao mesmo tempo, temos que entregar melhor por causa da resiliência climática. E, ao mesmo tempo, precisamos evitar os pesos econômicos, como, por exemplo, a questão da infraestrutura, rodovias, as redes de eletricidade e assim por diante. E, assim, temos soluções baseadas na natureza que, com sinergias, juntam essa necessidade de planejar, tanto de baixo para cima como de cima para baixo. As soluções da natureza também são importantes para outro fator importante. Se pensarmos na mudança do planeta e na mudança climática, temos agora toda a infraestrutura para oferecer serviços de tecnologia, ou seja, podemos medir com maior precisão a contribuição dos investimentos baseados na natureza. E assim, finalmente, poderemos descobrir o valor que é gerado para podermos avançar. Agora, com relação ao último ponto, isso tudo vai sair daqui a um tempo. Temos alguém com o microfone aberto. Nesse contexto, eu acho que precisamos expandir o trabalho feito na valorização dos serviços do ecossistema, valorizar essas dinâmicas ambientais, especificamente, que necessariamente também têm um impacto social e econômico. E, assim, o setor pode, no contexto de trazer embutir considerações de saúde em projetos e políticas antigos. Ou seja, na minha visão, podemos implementar, operacionalizar uma abordagem sistêmica para vermos quais são as consequências de ter um investimento público. Todo investimento vai criar um ônus para a saúde ou será que vai criar uma sinergia para a saúde? Isso pode ser feito também para políticas. Esperamos que com uma dada política, como um plano de recuperação, se for a retomada verde, com relação à poluição atmosférica, e assim aumenta o peso na saúde. Se conseguirmos prever essas coisas acontecendo,
tem um microfone aberto na sessão. Podemos tratar com maior eficácia e entregar uma sociedade melhor e não melhor valor apenas para a parte econômica. Então, novamente, eu comecei dizendo que a saúde está ao centro. Se pudermos trazer a saúde para o centro da tomada de decisões, de forma que apoie desenvolvimento de políticas e projetos, como fizemos com a questão de gênero e outros tantos fatores, aí poderemos ter um plano mais balanceado, equilibrado e consistente para o futuro, baseado em lições aprendidas, sem que tenhamos que aguardar a próxima pandemia, a próxima emergência, para termos uma mensagem clara sobre como proceder e como avançar. Então, esses 4 pontos são os que eu trago para a mesa, para os debates e considerações posteriores. Vou repetir rapidamente. Precisamos de uma abordagem sistêmica, porque a saúde no centro do desenvolvimento, afetada pelo o que vem de fora, mas também por todas as dinâmicas. 2, precisamos planejar a abordagem de cima para baixo e de baixo para cima, mas as duas juntas, conectadas. Não podemos considerá-las 2 disciplinas ou processos diferentes. 3, soluções baseadas na natureza surgem com uma forte sinergia que vai maximizar o valor. Podemos usar novas tecnologias ali para serviços de informação climática, serviços de alerta, que poderão capitalizar esse valor criado. E 4, para que isso aconteça, precisamos trazer a saúde para os projetos e políticas. Precisamos evitar, assim, ser tomados de surpresa e os desfechos negativos também que vêm da negação desse tipo de desenvolvimento. E com isso eu concluo e agradeço o convite. Muito obrigado, doutora Andréa Bassi, muito interessante, principalmente a sistematização das ações, ficaram muito claras, uma exposição muito abrangente, mas bastante focada dentro do princípio que nós havíamos colocado. E, sem mais delongas, eu passo a palavra, por favor, para a doutora Maria Neira, para a sua exposição. Muito obrigado. Muito obrigada, boa tarde de Genebra, agradeço o convite, espero que estejam me ouvindo bem. Ótimo, obrigada. Eu tive alguns problemas técnicos, então fiquei preocupada, mas muito obrigada pela oportunidade. Eu sei que o título dessa discussão é inovação, e às vezes a inovação vem dos princípios mais básicos de saúde pública, e eu temo que esse seja um desses casos. Estamos confrontados com a pandemia, um novo agente infeccioso, e já enfrentamos vírus por muitos anos, milhões de anos desde que existimos, e precisamos começar a entender qual é a nossa relação com os vírus e com o seu surgimento, e também, assim como doenças infecciosas. E precisamos aprender a sermos os bombeiros. Não, agora estamos no meio da pandemia e precisamos lutar contra o vírus que nos afeta. Precisamos deter a transmissão, desenvolver a tecnologia para novas vacinas e precisamos garantir que, no nível do governo e de políticas, que essa transição pare e voltemos a uma situação em que um vírus não cause tanta mortalidade. No entanto, enquanto fazemos essa luta contra a pandemia, precisamos entender também quais são as razões que levaram a essa situação. É isso que precisamos entender. Precisamos saber o que fazer daqui para frente para garantir que a gente garanta que a gente não seja mais vulnerável. Claro que não vamos ser em nada, totalmente invulneráveis, isso é impossível, mas precisamos, pelo menos,
tomar as decisões que coloquem barreiras para que possamos reduzir a nossa vulnerabilidade a novos agentes infecciosos ou a nova crise, que certamente será a mudança climática. E, com isso, temos uma solução inovadora que seja de bom senso e que faça as escolhas certas. Acho que já temos ciência suficiente para nos ajudar. E é aí que precisamos começar a ver como é a nossa relação com a biodiversidade, com os ecossistemas e por que como sociedade, como seres humanos, por que achamos que para crescer como sociedade precisamos necessariamente destruir tudo ao nosso redor, os ecossistemas, precisamos poluir a água que bebemos, o ar que respiramos ou a comida que comemos. O que é que está acontecendo na nossa sociedade que levou a isso? Nós achávamos que era bom, mas para gerar uma economia não sustentável, precisamos destruir aquilo que seria a fonte da nossa saúde no futuro, que são, é claro, os ecossistemas, a natureza. E é daí que tiramos todos os recursos para termos saúde e sermos menos vulneráveis. É por isso que aí a inovação, a melhor vacina será a nossa inteligência como sociedade para realmente trazer as receitas, né, básicas. Quando tivermos um diagnóstico e quando soubermos que essa destruição da biodiversidade dos ecossistemas é terrível e que tem acontecido nos últimos anos em vários lugares do mundo, eu acho que vocês sabem do que estou falando exatamente, essas práticas agrícolas intensivas, agressivas, que são usadas muitas vezes, essas práticas que não fazem o menor sentido. Ou seja, para produzirmos mais comida, usamos pesticidas, fertilizantes, aí teremos comida por alguns meses, mas teremos que destruir tudo, porque temos que lidar com os resíduos da comida que geramos, a terra não está preparada para ser cultivada no próximo ano. Enfim, como é que agricultores plantam tomates e depois da colheita a terra está totalmente arrasada e destruída. E eles não pensam que daqui a alguns meses precisarão plantar novamente para colher mais tomates. Então, nós decidimos que nós achamos que a única maneira de sairmos dessa pandemia, de recuperarmos após a Covid-19, para que saibamos pelo menos não seguir as mesmas falhas sistêmicas que detectamos até agora. E assim teremos produzido um manifesto para uma verdadeira retomada verde. E esse manifesto tem 6 pontos. Quando tivermos o diagnóstico, teremos a receita para as doenças que enfrentamos. A primeira receita é parar com essas batalhas sem sentido com a natureza, para que possamos novamente entender que se lutamos contra os ecossistemas, vamos perder, com certeza. Podemos achar que estamos ganhando por alguns poucos anos e que teremos todos os recursos disponíveis e que eles são nossos para termos para sempre. Mas o planeta vai sempre ganhar, não tem como ser diferente. Nós sabemos que um pequeno desastre simplesmente arrasa tudo, limpa tudo, e nessa relação com a natureza, com os ecossistemas, com a biodiversidade, precisa ser mais estratégica a forma como nós desmatamos e entendemos que a saúde do planeta ligada à saúde das pessoas é essencial. E, é claro, temos que entender o triângulo, o ambiente, a saúde do ambiente, do ser humano e dos animais.
das plantas e animais. Esses três são muito conectados e nós achamos que estamos no centro do planeta. Estamos totalmente enganados. A segunda receita seria relativa a uma das falhas sistêmicas que temos hoje, que tem a ver com o fato de que mais da metade das pessoas do planeta não tem acesso a saneamento, água. No meio dessa pandemia, em que as recomendações mais básicas que nós damos para as pessoas é lave suas mãos. Metade da população do nosso planeta praticamente não pode lavar as mãos, não tem como. Vejam o que acontece na Índia, um país tão avançado tecnologicamente, ainda carece de acesso à água limpa para poderem lavar as mãos em condições mínimas de higiene para evitar a transmissão do vírus. Portanto, precisamos corrigir isso, e isso requer um investimento, lógico, para proteger a nossa saúde, mas também para a economia, a retomada econômica. A receita número 3 seria os recursos que são finitos. Precisamos parar de usar fontes de energia poluentes. Isso impacta o planeta, mais importante, impacta a nossa saúde. Usamos combustíveis fósseis que poluem o ar que respiramos, causam mais de 7 milhões de mortes precoces a cada ano, ligadas a essa escolha que foi feita pela sociedade, ou seja, de usar poluentes, ao invés de usar fontes de energia mais sustentáveis e renováveis, e com isso arrasamos com as nossas florestas, derrubamos árvores, achando que assim vamos gerar mais economia, sem nos darmos conta de que isso destrói tudo ao nosso redor, inclusive a nossa saúde. E a receita número 4 é sobre sistemas mais sustentáveis. Ainda usamos um sistema de produção de alimentos que não é eficiente, e no final do processo, 1/3 dos alimentos vai para o lixo ou é destruído, e isso contribui ainda mais para a poluição. Então, se tivermos uma visão mais eficiente, mais sustentável, poderemos lidar com isso e evitar essa situação trágica, e teremos uma nutrição mais saudável. E a receita número 5 será ligada às nossas cidades, que têm população inchada e com uma situação e as cidades estão sofrendo com tanta poluição, e precisamos mudar isso, precisamos de um planejamento urbano mais saudável, em que as nossas cidades sejam mais habitáveis, não locais onde a nossa saúde está permanentemente em risco, e onde os veículos e automóveis são super protegidos e a cidade gira em torno deles e não em torno da nossa saúde, dos nossos cidadãos. E a última receita é a do bom senso, que pode ajudar até na retomada econômica e da saúde, que é: precisamos parar de usar o dinheiro dos contribuintes para subsidiar combustíveis fósseis e o carvão. Esse dinheiro está sendo mal gasto, temos centenas de bilhões em subsídios todos os anos. Temos que saber que as externalidades causadas pela combustão dos combustíveis fósseis contribuem para a mudança climática, e também para a poluição, e também para os 5 trilhões de dólares que a nossa sociedade paga em custos de saúde por causa dos combustíveis fósseis. Então, para mim, a melhor inovação hoje é usar a nossa inteligência como sociedade, sermos mais estratégicos e ver a base, os princípios do que nos trouxe até aqui e corrigir isso. Obrigada. Muito obrigado, doutora Marianeira.
uma ótima, uma excelente exposição também. Chamaria atenção para 2 pontos de tantas coisas que foram faladas aqui. Uma, porque me lembrou uma exposição de um economista renomado aqui no Brasil também, muito conhecido, chamado Hermínio Fraga. Ontem ele fez uma exposição onde ele disse que a principal vacina seria uma vacina contra a ignorância. E a doutora Maria Neira colocou aqui que a nossa vacina será a nossa inteligência, ou seja, no final das contas, há uma convergência aqui, assim, ou seja, uma vacina contra a ignorância será a nossa inteligência. E casado com isso também um termo que a doutora Maria Neira colocou aqui, que é a questão do bom senso, que é uma das grandes dificuldades que hoje nós temos no debate público em relação à pandemia, é a falta de bom senso que a gente vê em diversos segmentos da sociedade, quer dizer, e que foge um pouco da nossa tecnicalidade, da gente entender por que isso acontece, o certo negacionismo de uma série de evidências, tanto o doutor André Basso quanto a doutora Maria Neira colocou aqui, de que são coisas, são evidências tão claras, e não, ao contrário daquela ciência fechada, nem precisa tanta ciência, mas mesmo assim, uma certa ignorância, uma certa falta de bom senso impedem que as coisas caminhem. E, por último, a questão que também é muito importante, a questão das cidades e das externalidades, ou seja, as pessoas têm uma ilusão de que o custo do combustível que elas colocam é o que elas pagam na hora que colocam a gasolina no tanque do seu automóvel, quando na realidade elas estão pagando muito mais do que isso. Quer dizer, esse conceito é um conceito também que precisa ser muito propagado. Muito bem, muito obrigado. Meu caríssimo Sérgio Bessermann, por favor, o tempo é seu. Você está mudo. Obrigado, Davi. Eu estava preocupado com o tempo, mas eu agradeço muito as apresentações excelentes do debate da Maria Neira e me pouparão de repetir várias das considerações com as quais estou inteiramente de acordo. Vou aproveitá-las, então, para seguir um pouco em frente, mas com esse registro, assim como as que você fez agora, Davi. Vamos começar por aí. Lá na origem da ciência, Francis Bacon, mas um francês, um intelectual francês, resumiu de forma brilhante numa única frase: a resposta é a infelicidade da pergunta. Perguntas valem muito mais do que respostas. E respostas abrem muitas perguntas que a gente não tinha antes. Mas resposta a gente vai lá e faz. Pergunta instiga, intriga, gera ansiedade, até angústia. E a pergunta é a base do conhecimento e a forma como a gente reage a elas. Então vamos começar por esse primeiro aspecto que a professora Maria levantou e você reverberou, que é a questão, é o ponto de partida, a questão do conhecimento vis-à-vis a ignorância, vis-à-vis o desprezo pela informação e pelo conhecimento, num século que tem esse nome, informação e conhecimento. Esse é um grande ponto, inclusive o apelo ao bom senso que o Davi fez. Agora, a pergunta é por quê que em 2021 a ignorância, a falta de bom senso e um relativismo cultural que confunde o fato de que todas as opiniões têm a mesma liberdade de expressão. Aquela frase de Voltaire: eu não concordo com a palavra que dizes, mas defenderei até a morte o direito de que você a diga. Mas isso, em absoluto, quer dizer que as opiniões são equivalentes. Se um diz que está sol e outro diz que está chuva, o debate continua até que alguma hora alguém abre a janela e a gente descobre que está sol e está chuva. Então, há algo do espírito da época, do Zeitgeist, que fez, gozado, curiosamente, o Papa Bento XVI chamou atenção para isso num debate muito importante com Habermas, ainda no início, na metade da primeira década do século. É preciso revalorizar a razão e considerar esse relativismo cultural absoluto
um problema. Isso não é ainda uma resposta, então não estou causando a infelicidade da pergunta. A pergunta é o que leva, na era da informação e do conhecimento, a que haja, do ponto de vista dos processos políticos e sociais, um claro retrocesso na valorização do conhecimento. Meu tema é mudanças climáticas, principalmente. Há muitos outros aspectos em que a degradação ambiental afeta a saúde, mas o conhecimento em mudanças climáticas é vital porque os seus impactos são territoriais, são localizados. Então, não só precisamos do conhecimento científico e amplo sobre a realidade dos impactos climáticos, mas também é preciso que cada cidade, bairros dentro das cidades, cada território, cada bacia hidrográfica seja capaz de estudar, conhecer, para poder se planejar em função de impactos que são localizados. Vejamos o caso do Rio de Janeiro, a cidade de onde eu falo. Nós temos inúmeros, um é muito conhecido, inundações, elevação do nível do mar, vai chover mais forte, mais frequentemente, leptospirose, outras vulnerabilidades. Outro é menos, os vetores. O Aedes aegypti aqui transmitia dengue de novembro a março. Nos acostumamos de outubro a abril. Mas já era a previsão dos cenários do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, os trabalhos da Fiocruz, que haveria dias quentes o ano inteiro para a proliferação do Aedes. E é o que está ocorrendo. Então temos dengue, chikungunya, mairo, zika, com possibilidades ao longo do ano inteiro. O acesso a novos patógenos, ocasionalmente muito contagiosos, como o coronavírus 19, não se dá apenas pelo desmatamento e pela proximidade com áreas silvestres, mas também pelos vetores. Por exemplo, é inevitável que esse 1 grau que já aquecemos seja seguido de pelo menos, queremos mais meio, mas vamos dizer mais um, tanto faz. O 1 grau que já aquecemos faz com que o vetor da febre amarela tenha na Floresta da Tijuca, na Pedra Branca, Mendanha, as 3 grandes florestas do Rio de Janeiro, um ótimo habitat. Não precisam ser aqueles pântanos. Então, e muitos outros vetores poderão se aproximar. Além disso, o calor em si traz grandes impactos à saúde. E aí o nosso sistema de dados é absurdamente sem bom senso, disseram o Davi, a professora Maria. Nós não temos dados que relacionam AVCs, infarte e mesmo violência a dias de calor. Nós temos conhecimento das ondas de calor, inclusive no Paquistão e na Índia, cuja arquitetura é muito mais preparada para o calor, porque a laje não tem valor econômico. Aqui os pobres constroem com laje, porque ela tem valor econômico. Ali em cima será construída a residência da filha, ou 2 kitnets para alugar, e a laje esquenta muito. Nós teremos ondas de calor. Quantos milhares precisarão morrer? Paris, uma cidade moderna, em 2003 perdeu 10 mil pessoas por conta de uma onda de calor. Solução para isso? Informação para todos os idosos, hidrate-se, 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 e coesão social, solidariedade, como estamos vendo, um fator decisivo do caso da pandemia. Parentes, vizinhos, procurem o idoso que mora sozinho e informem. Hidrate-se, hidrate-se, procure o médico se precisar. E Paris foi incapaz de fazer isso em 2003 e nós somos incapazes de fazer isso até hoje. Então, o sistema de dados e de estudos territoriais, e esses estudos são fundamentais também para que as populações possam, na luta política, como o André muito bem lembrou, reivindicarem seus direitos climáticos. Porque se existe uma coisa chamada justiça climática, existe uma coisa chamada direitos climáticos. E é preciso, então, que favelas, como Favela da Maré, Comunidade Piraquê, Rio das Pedras, tantas outras do Rio de Janeiro, conheçam o impacto da elevação do nível do mar, só um exemplo, tem muitos e muitos outros, para que possam brigar, para que possam se posicionar com relação a isso. E precisamos reflorestar.
renaturalizar o planeta, não apenas pelo efeito de sequestro de carbono e pelos serviços ecossistêmicos, que eu iria comentar bastante, mas já foi mencionado, mas também porque há uma pesquisa do The Lancet, por exemplo, que demonstra, com 10 mil de amostra, que o simples ato de ver verde indo e voltando do trabalho, nem que seja dentro do trem, modifica a saúde das pessoas, e Darwin, naturalmente, diria que vocês esperavam o quê? Que fosse diferente? De modo que essa renaturalização das próprias cidades e utilização de infraestrutura verde e termos acesso a todos os serviços ecossistêmicos são fundamentais. Gostaria de terminar, que não preciso repetir o muito que foi dito já, chamando a atenção que não é uma questão de tecnológica ou de escolhas tecnológicas, e sequer de pequenas e médias escolhas políticas. É um grande momento da história da humanidade em que nós temos que, de um lado, reconhecer um conhecimento que os povos originais já tinham no passado, mas é perdido, o conhecimento não avança obrigatoriamente de forma linear. Nós não somos donos da natureza, aliás, nós somos irrelevantes para ela no tempo dela, de milhões e milhões e milhões de anos. O que nós degradamos é a natureza do nosso tempo e o bem-estar da população de 7 bilhões e mais de seres humanos. Então, essa compreensão de que somos parte, de que nós não temos uma casa, nós habitamos uma casa comum, ela tem que passar a ocorrer em todos os domínios do conhecimento econômico, a começar por economia, precificando as externalidades. Vou me permitir também não me estender nesse ponto. Mas as escolhas são maiores, eu tenho 30 segundos, vou finalizar de forma radical e acelerada. A transformação é do porte do Renascimento, do Iluminismo. Tudo que ocorreu no século XX, na história, da Primeira Guerra Mundial até a queda do Muro de Berlim, século breve de Hobsbawm, é pequeno frente às escolhas das próximas décadas. Entre elas, duas que me permitem justificar a comparação com o Renascimento e o Iluminismo. A humanidade, o sapiens, é tribal. Nós somos muito tribais. Nós somos tribais como os chimpanzés. Não somos, os bonobos são muito menos tribais, nossos primos e irmãos. Chegou o momento em que a história da Torre de Babel tem que continuar um pouco. Nós precisamos ser uma tribo de todas as tribos. Mudança climática, entre outras, mas essa mais importante, junto com a grande crise de biodiversidade, é um problema global. Um desafio global só pode ser enfrentado em termos global. Não é um governo mundial, mas uma governança global muito acima da que temos hoje, uma tribo, sermos finalmente uma humanidade, no concreto, não no abstrato, uma tribo de todas as tribos. Infinita diversidade e infinitas combinações. Muita diversidade, porque essa é a base da nossa resiliência humana, mas com uma tribo de todas as tribos. Se não o fizermos, não venceremos o desafio da crise climática. E, finalmente, terminando, o nosso horizonte temporal enquanto espécie, a consciência da espécie, também tem que ser alterado. Nós precisamos especificar hoje para evitar custos daqui a 10, 20, 30, 100 anos. Se a humanidade fosse extirpada por Deus amanhã, o mar continuará subindo por efeito dos gases de efeito estufa nos próximos 500 anos. E estamos todos muito animados com o novo momento, mas continuamos a gastar, como foi dito, 400 a 500 bilhões de dólares todos os anos para subsidiar, distorcer os preços da economia de mercado global, subsidiando fósseis, ou seja, subsidiando o aquecimento global. E os 100 bilhões de dólares para os países pobres inovarem na mitigação e se adaptarem, sobre esse chegaremos a Glasgow, na Conferência das Partes, de mudança climática no final de outubro, sem um único dólar ainda sinalizado. Então, essas mudanças do horizonte temporal com que a humanidade pensa, planeja e age, e do fato de, obrigatoriamente, termos que construir uma governança global deste século, muito além do
que existe hoje, faz deste momento da história um momento excepcional. A história não é monotônica, tem momentos mais e menos importantes, e a principal das inovações é compreender que é uma transformação histórica desse porte. Obrigado. Muito obrigado, Sérgio. Excelente, como sempre. E também muito insistindo na questão que para nós parece óbvia, mas que precisa ser sempre insistida, a questão de que somos hóspedes, né? E que, na realidade, existe também uma frase que eu gosto, que é do Saint-Exupéry, que diz que nós não herdamos a terra dos nossos pais, mas alegamos aos nossos filhos. Então, dentro do que foi colocado aqui, essa questão que eu acho que a pandemia, que é o que pauta, de alguma maneira, todo esse processo, e ela serviu de um processo que a gente pode chamar de coletivização e do conhecimento, e talvez isso tenha acarretado tanta integração na busca de uma solução como a gente nunca viu, por exemplo, para doenças tropicais, por exemplo, ou doenças que você mencionou, diversas doenças que são estranhas completamente a países do hemisfério norte, na maioria das vezes, mas que não mobilizam e que matam milhões de pessoas e que não mobilizam as grandes corporações farmacêuticas, os governos, de uma maneira geral. Quer dizer, a solidariedade, e aí não é uma crítica, mas é uma realidade, tem um lado egoísta também, que quando o perigo bate à nossa porta, nesta hora todos somos amigos e solidários para resolver uma questão de saúde. E aí a inovação e a tecnologia e o conhecimento foram extremamente importantes. E eu tenho aqui uma pergunta, e depois eu acho que a gente pode voltar para algum desses temas. Uma pergunta especificamente para Andrea Bassi, dizendo o seguinte, que da mesma maneira que para saneamento, energia elétrica, água, de uma maneira geral, se ele não considera que o acesso à internet também não deveria se tornar um direito básico mundial. Ou seja, dentro desse conceito de associação de saúde e acesso e democratização, como é que você vê isso? Ótima pergunta, na verdade. Se estivermos indo na direção de usar sistemas de alerta precoce para ondas de calor, pandemias, escassez de água, ajudar os agricultores nas suas práticas agrícolas, aí a resposta é sim. Precisamos de sistemas que possam entregar informações rapidamente, onde ela é necessária e no formato certo. Atualmente, telefones móveis, serviços móveis, é o que hoje nos dão o acesso mais barato e eficiente. Mas há desafios também, por outro lado. E eu volto ao que foi falado anteriormente sobre inteligência e a tribo das tribos. Se o acesso à internet criar mais individualismo ainda, ou maior desequilíbrio, desigualdade, aí teremos mais silos e mais problemas. Eu acho que, da forma como eu trabalho e abordo tudo isso, como eu já disse, precisamos ver sistemas. Sistemas significa justamente acabar com silos, usar a nossa inteligência coletiva em várias áreas e fazendo tudo como uma só população. Porque, se não for assim, se fornecermos a informação, mas as pessoas usarem em vantagem própria e à custa dos outros, aí teremos mais problemas do que tínhamos antes. Quando eu faço meu trabalho, desenvolvo planos de políticas e trabalho com governos, nós conversamos com o governo, com os ministros ao redor da mesa, mas também trazemos a academia e a sociedade, trazemos a inteligência coletiva e nosso conhecimento para a mesma discussão, para a mesma mesa.
E isso ajuda a quebrar os silos e saber que estamos conscientes das nossas ações. Mas agora, na grande maioria dos casos, vemos que não há um ministro que ceda para o outro, e assim fica aquela corrida pelo dinheiro que mina o desempenho dos outros para que eu possa receber mais. É uma tendência que vi nos últimos 20 anos da minha carreira, onde cada vez menos somos uma tribo de tribos, cada vez mais individualizados, e assim nos perdemos no processo. Se o acesso universal à internet puder nos trazer informações que podemos entender problemas e desafios que os outros enfrentam, para que possamos resolvê-los como um só, como uma unidade nos governos, nas cidades e nos cidadãos, aí sim será uma forma muito custo-eficaz de terminarmos com os silos. Muito obrigado. Se alguém quisesse complementar. Senão, eu gostaria de fazer uma observação, talvez nos nossos últimos 10 minutos, que é uma observação que serve para os três palestrantes. É a questão da democratização do acesso à saúde. E quanto à inovação pode, porque agora, novamente, falando da pandemia, a pandemia chamou a atenção da importância exatamente do acesso universal à saúde e como regimes de diversos países agiram de uma forma melhor ou pior em função exatamente da estrutura que detinham. Aqui no Brasil, mesmo quem achava que a saúde brasileira tinha certos problemas, hoje é uma unanimidade que não fosse o que nós chamamos aqui de Sistema Único de Saúde, que é um sistema federal integrado de saúde, a reação à pandemia teria sido muito pior. Por outro lado, outros países com sistemas mais descentralizados, e que aí entra a questão também, eu digo, quando eu falo ambiental, no sentido mais amplo da percepção do que tudo isso traz quando a gente integra tudo, ou seja, da percepção do ambiente, e claramente nessa integração a questão das tecnologias, ou seja, até que ponto, ligando as três coisas, como nós estamos tratando aqui, da saúde, da inovação, da tecnologia, as formas de atuação dos grandes sistemas nacionais podem ter um impacto exatamente no combate ao que a gente espera em termos de futuro, ou em relação à saúde, ou em relação, de uma maneira geral, ou a novas pandemias que supostamente a gente terá no futuro. Fique à vontade para quem quiser começar. Acho que a professora Maria tem um problema de tempo, seria bom ouvi-la agora. Isso, por favor. Pode falar, Bruno. Só muito rapidamente, novamente, vemos aqui um novo investimento inovador e inteligente, que é a cobertura universal em saúde. Já falamos em saúde pública há muito tempo, temos muitas propostas, mas a pandemia expôs as nossas fraquezas como sociedade. E uma das melhores formas de proteger, reforçar e evitar essas falhas é justamente termos cobertura universal em saúde. Será o melhor investimento, juntamente com o investimento em educação, para podermos proteger a sociedade. Davi, se me permite, eu gostaria de fazer um comentário também. Seguindo a professora Maria, e com todo o louvor ao SUS, como Davi disse, nós somos amigos, meus pais eram médicos, meu irmão é médico, e o SUS fez parte da minha vida. Porém, do dinheiro colocado para a saúde do Brasil, possivelmente chega na ponta 20% a 25%. No meio do caminho se perde em burocracia, gastos desnecessários e falta de eficiência e corrupção, quase tudo. 70%, 75%, assim por diante. Não tenho um paper para demonstrá-lo, mas
conversas ao longo dos últimos 20 anos com os principais gestores de saúde no Brasil. A digitalização está na nossa mão para ser o caminho de, sem precisar, é claro que são necessários mais recursos, mas sem precisar de tantos recursos que não temos, tornar todo o sistema de saúde muito mais eficiente. É inaceitável que um brasileiro, se for atendido num município separado dele, ou mesmo num hospital do mesmo município, para que não seja a clínica de família que ele frequenta, o médico não acesse a ficha médica dele pela internet. Como é que isso pode ser? Se eu sofrer um acidente em São Paulo e for para o SUS, a minha ficha médica não vai estar acessível. Então, esse é um aspecto. O outro aspecto é bem prático e concreto, e a digitalização é um caminho longo, é um caminho profundo de ganhos de eficiência. Mas o outro, o André tocou, e e a professora Maria também. Muito do que nós estamos assistindo, nós estamos assistindo muitas coisas boas, mas muito do que nós estamos assistindo de ruim na pandemia não é só ação de governo ou planejamento. Há com uma visão excessivamente individualizada, que o André desenvolveu bem, da vida moderna, que faz com que muitas das sociedades ocidentais não consigam o mínimo de coesão social, de cooperação, para enfrentar esses problemas. Assim como tem uma parcela da ignorância da população, mesmo nos países desenvolvidos, profundamente ignorante do básico de ciência, e isso atrapalha enormemente também o combate à pandemia. O que dizer de mudanças climáticas, novas pandemias, novos problemas? Então, dois aspectos. A gente precisa de Twitter de 3 linhas, mas também precisa de tempo para ler romances de 300 páginas. Confúcio dizia que o bom caráter depende do pensamento profundo. E não é com pensamento superficial que nós vamos superar a individualização exacerbada e a falta de cooperação. Eu falei em Darwin, a espécie humana tornou-se competitiva pela sua capacidade de cooperar. E perde resiliência quando tem menos. E a segunda questão é não apenas o acesso digital a todo mundo, mas o acesso a conhecimento, a educação de valor, através, possivelmente, da internet, de conhecimento mais profundo do que a grande maioria das populações, mesmo dos países desenvolvidos, tem, e que também está na base das justificativas fake para comportamentos individualizados e antissociais nessa pandemia, e, quem sabe, com quase toda certeza, também no enfrentamento da crise climática. Isso precisa ser superado. Sérgio, muito obrigado. Eu acho que nós temos 2 a 3 minutos. André Ribas, se quiser concluir, antes de encerrarmos, por favor. Sim, rapidamente, do meu lado, eu espero que a situação seja tal que a saúde passe a significar dinheiro, e o dinheiro move o mundo. Então, agora temos esse reconhecimento de que a economia não avança sozinha, ela só pode avançar se tratarmos da sociedade e do meio ambiente ao mesmo tempo. E espero que consigamos fazer isso daqui para frente. Há muitos meios de fazer isso, mas agora temos a oportunidade de fazer isso acontecer no curto prazo, especialmente com todos os pacotes de retomada verde e com a melhor organização a mais longo prazo. Muito obrigado. No meu ponto de vista, nós precisamos de investimentos massivos e maciços na recuperação da nossa economia, e esses investimentos precisam ser estratégicos e ter em mente sempre o impacto na saúde e as escolhas. Dependendo das escolhas que façamos, isso pode impactar de forma boa ou ruim a nossa saúde. As políticas, novamente, precisam ser recuperadas. A mensagem, então, é que a comunidade de saúde
E a Sociedade da Saúde Pública terá essa grande responsabilidade de estar à frente da retomada econômica, fornecendo os meios necessários, fortalecendo a nossa economia, a nossa população, em nome da saúde. Muito bem, muito obrigado. Acho que uma mensagem que poderia concluir essa nossa, vamos dizer, vamos chamar de mesa, para ficar no tradicionalismo, é de que os investimentos, por exemplo, bastariam, em boa parte, o redirecionamento de subsídios que causam para atividades, por exemplo, energéticas que causam doença. Em primeiro lugar, a retirada já evitaria a doença, ou seja, diminuiria a necessidade de investimento. Em segundo lugar, esse dinheiro iria, por exemplo, de alguma maneira, ajudar a suprir os desequilíbrios que a gente tem hoje, ou seja, boa parte do que nós temos é pelo mau uso do dinheiro, não necessariamente pela falta do dinheiro. Então, eu queria, primeiro, agradecer muito a participação do André Basta, da doutora Maria Neira, do Sérgio Besselmann, e agradecer novamente o convite para moderar esse painel, onde, além de participar, sempre um prazer aprender com pessoas tão brilhantes como as que estiveram aqui. Muito obrigado a todos, então, e saúde!